o governo quer, obviamente, desviar o foco a todo custo. Não só o Bolsonaro lá falando de voto impresso, já repetiu isso de manhã, até fiz uma ironia no Twitter, que está chovendo voto impresso para desviar foco de propina e CPI, né? Melhor sair de guarda-chuva, mas também usando as confusões que surgem a partir de um depoimento e que já foram esclarecidas, pelo menos aquela que está sendo mais usada, que é justamente essa da gravação do Luiz Miranda. Então vamos voltar lá atrás para depois chegar até o que está acontecendo nesse momento. CPI da Covid, tratando, obviamente, do atraso federal na vacinação no país, tratando da conduta terrível por parte do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, o que resultou em mais de 500 mil mortes. Já ficou absolutamente confirmado que o governo tinha uma estratégia de imunidade de rebanho, que era a estratégia de as pessoas se contaminarem e então ficarem imunizadas porque já se contaminaram, o que obviamente leva as pessoas a um risco de morte, e essa morte aconteceu num volume muito maior do que previa o governo, e quando eu falo governo, é o próprio presidente Jair Bolsonaro que deu entrevista para a TV falando em no máximo 800 mortes, que foi o que aconteceu com H1N1, até um pouco menos ele arredondou o número, e o deputado federal Osmar Terra, que fazia parte desse que está sendo chamado de gabinete paralelo, mas na verdade estava ali assessorando o presidente no seu negacionismo, quer dizer, endossando e legitimando todas aquelas narrativas, porque o presidente queria indicadores econômicos bons para ser reeleito em 2022 e acreditava que tudo isso era histeria, alarmismo, ou, quer dizer, não acreditava, mas queria que fosse tratado como tal para que as pessoas continuassem trabalhando igualmente como se estivessem em condições normais de temperatura e pressão e os indicadores econômicos não piorassem, não aumentasse desemprego, etc., para ele poder ser reeleito. Se você não lidava com a situação dessa maneira como queria o Bolsonaro, ele chamava de frouxo, chamava de maricas e veio dar todos esses maus exemplos com aglomeração, com falta de uso de máscara, tirar máscara de criança. Então tudo isso foi devidamente investigado pela CPI, junto inclusive com a documentação coletada das propostas de vacina que o governo ou ignorou ou depois acabou recusando. E aí veio representante da Pfizer, veio representante do Instituto Butantan, a Pfizer fez em agosto de 2020, o Instituto Butantan em outubro de 2020. Então tudo isso já está fartamente documentado, já tem muito material para o relatório final da CPI da Covid. O que veio a acontecer nos últimos dias foi o escândalo que é chamado no Twitter de Covaxin Gate, que é da tentativa de aquisição de uma vacina indiana por um preço que é 1000% maior do que o valor estimado inicialmente, que é 4 vezes maior do que o da Pfizer, que foi ignorado, que tinha uma empresa intermediária, que é a Precisa Medicamentos, cujo empresário tem um histórico de investigações, é o dono da empresa global, que já era alvo de um inquérito, quando negociou com o Ministério da Saúde, na época em que o Ricardo Barros era ministro da Saúde, Ricardo Barros, que hoje é líder do governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro foi lento toda a vida com outras vacinas que fizeram propostas concretas e que, se tivessem sido fechadas, teriam gerado uma vacinação mais rápida e salvado vidas de brasileiros, ao mesmo tempo que teve uma postura célere quando teve a oportunidade de fechar negócio com vacinas ligadas à turma do Centrão, direta ou indiretamente. Então o Bolsonaro achincalhava lá a Coronavac como vacina chinesa do João Dória e estava querendo, como já está sendo ironizado, a vacina indiana ligada à turma do Ricardo Barros. É isso que está sendo apurado, isso que paira como suspeita na CPI da Covid. Então, a partir desse escândalo da Covaxin, surgiram 2 denúncias de propina nessa semana, que eu comentei ontem aqui nesse programa, porque elas vieram à tona pela imprensa anteontem à noite, tanto pela Folha de São Paulo, que é o caso que está lá hoje na CPI, quanto pela revista Cruzoé. E aí é bom lembrar o segundo caso, que não é o da CPI hoje, que diz o seguinte, que o Silvio Assis, um lobista, figura conhecida da Polícia Federal
por envolvimento em outros esquemas de corrupção e homem de confiança do Ricardo Barros, ele fez uma proposta ao deputado federal Luiz Miranda. Luiz Miranda, que é o irmão daquele servidor que viu as irregularidades no contrato da Covaxin. Depois que o Luiz Miranda e o seu irmão servidor foram ao presidente da República, Jair Bolsonaro, apontar as irregularidades do contrato, o deputado federal Luiz Miranda foi alvo aí dessa tentativa de compra de silêncio. Isso de acordo com o relato dele, de que um lobista, Silvio Assis, ligado ao Ricardo Barros, ofereceu para ele uma propina para que ele não atrapalhasse o negócio da Covaxin. Então isso eu já tinha comentado ontem. O que foi notícia hoje de manhã? Foi que o Jair Bolsonaro e o Ricardo Barros, atual líder do governo, que é do PP, que é do Centrão, se encontraram presencialmente ao menos 10 vezes desde o dia 20 de março, data em que o deputado Luiz Miranda diz ter apresentado ao presidente a denúncia sobre a compra da vacina Covaxin. Isso saiu no site Congresso em Foco e o Ricardo Barros disse que o presidente não tratou do assunto com ele. Obviamente se levanta a suspeita de que tem um vazamento para dizer, Ricardo Barros encontrou com o presidente 10 vezes depois do dia apontado como dia de que o presidente foi alertado. Por enquanto, Ricardo Barros diz que o presidente não falou nada disso com ele, mas pode até ser uma maneira de tentar permanecer no cargo, porque está mostrando que o presidente foi conversar com ele, conversou várias vezes depois de ter sido alertado. E o presidente, ele até agora não desmentiu as declarações dos irmãos Miranda. Ele até agora não desmentiu a declaração de que disse aos irmãos Miranda de que isso era rolo do Ricardo Barros, lá no Ministério da Saúde. Então, existem muitas suspeitas a respeito desse envolvimento e da omissão deliberada por parte do presidente, uma vez avisado a respeito de irregularidades. Ele disse que levaria o caso para o DG, diretor-geral da Polícia Federal, e não levou. Ele foi avisar, segundo a narrativa do governo, que cada hora é uma, ao pessoal do próprio Ministério da Saúde, a pasta onde havia suspeita. Isso que o servidor da pasta contornou indo avisar ao presidente. Mas aí houve umas mudanças lá, depois do suposto aviso do próprio presidente, tiraram lá o pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, e é isso tudo que está sendo apurado pela CPI. Muito bem, aí chegamos ao caso, para além dessa tentativa de compra de silêncio narrada pelo deputado federal Luiz Miranda, você tem o caso desse Dominguete, que disse à Folha de São Paulo que teve uma reunião com o Roberto Dias, considerado também apadrinhado pelo Ricardo Barros, embora a indicação direta tenha havido de outra pessoa, mas é um sujeito com trânsito no Centrão, como eu tinha apontado aqui. O Dominguete, esse depoente de hoje na CPI, está lá dizendo que o Roberto Dias, reafirmando o que disse para a Folha de São Paulo, que o Roberto Dias cobrou $1 por cada dose de vacina. E que eram não 200 milhões, como dito inicialmente, mas 400 milhões de doses que poderiam ser oferecidas. Aí acho que já chega na casa dos 2 bilhões de reais, né? A gente estava fazendo o cálculo aqui, se fosse $1 por 200 milhões de doses, você tem 200 milhões de dólares, se o dólar tiver R$5, é 1 bilhão de reais de propina, se for o dobro da quantidade, são 2 bilhões de reais de propina. Então é muito dinheiro que estava sendo ventilado naquela conversa, de acordo com o Dominguete. Então, repito, essa parte ele reafirmou. Foi um encontro num restaurante X do Shopping Y, lá em Brasília, e o Roberto Dias confirmou que houve esse jantar. Portanto, então, servidor do Ministério da Saúde, não confundir, tá, os servidores, vamos falar aqui de Roberto Dias, não é o Luiz Ricardo Miranda. O Roberto Dias confirmou que estava lá com o Dominguete. Não tem o vídeo do restaurante, a gente vai detalhar mais isso para vocês, mas isso foi confirmado pelo próprio acusado, que obviamente nega a acusação, até porque o Dominguete já tinha dito publicamente que não tinha gravado a conversa, mas disse hoje lá na CPI que avisou a 2 pessoas depois de que foi alvo desse pedido de propina.
avisou ao seu superior dentro da Davat, atuando ali alegadamente como representante da AstraZeneca aqui no Brasil, e avisou um coronel também. Esses foram os relatos dele hoje a respeito desse caso. Muito bem, a Simone Tebet agora há pouco estava cobrando que os demais envolvidos nesse jantar, que um coronel e alguém que tinha se apresentado como empresário e que o Dominguete disse que não sabia o nome. Aí agora há pouco o Renan Calheiros foi lá e perguntou se ele poderia identificar através de fotos quem estaria nesse jantar. Mostraram fotos para ele e ele disse que precisava ver pessoalmente, mas que acreditava que era a pessoa daquela foto. E aí foi dado o nome de outra pessoa. Daqui a pouco a produção pode trazer aí, que eu não me lembro agora, mas que também teria um cargo militar e isso não era de conhecimento do Dominguete. Então a Simone Tebet, o que ela está propondo? Em vez de ter vindo hoje o Dominguete sozinho e agora vir cada um dos membros que estavam no jantar sozinhos, que já viessem para uma cariação. É difícil você provar algo que alguém disse numa conversa sem ter uma gravação, é difícil. Aqui a gente sabe quais são os elementos. Agora, por que ele contou isso para a Folha de São Paulo? Porque o procurador da Davat, a empresa para a qual ele estava atuando, e eu já vou falar sobre a atuação dele, recebeu o telefonema da repórter e tal, colocou ele na ligação, esse foi o relato dele. E falou, olha, pode contar aí tudo para ela e tal. E aí ele começou a contar tudo como aconteceu e como ele tinha contado para esse Cristiano. Então, houve esse relato, a Folha publicou, os senadores chamaram o sujeito para a CPI, achando que ele ia lá simplesmente detalhar e reafirmar esse relato. E ele fez isso. Só que ele fez também uma outra coisa que gerou uma confusão danada a tarde inteira, que foi mostrar um áudio do deputado federal Luiz Miranda, o irmão daquele outro servidor que apontou inicialmente as irregularidades no contrato da Convaxin, um áudio em que o Luiz Miranda estaria negociando com ele, com a turma da Davat, vacina. Ele alegou inicialmente que era isso, e não era. E isso já está confirmado. Claro que pode haver qualquer desdobramento dessa apuração, mas a data, o próprio relato no áudio, aí estão dizendo que o áudio que ele mostrou lá foi editado, etc., mostra que não tem nenhuma palavra vacina, nenhuma palavra similar à vacina, e ele estava tratando, na verdade, de luvas, porque tem uma empresa nos Estados Unidos, etc., algo que seria absolutamente normal. O Luiz Miranda ficou revoltado, foi num cartório para mostrar o celular, para conseguir a confirmação daquela mensagem, do contexto, num ato de fé pública. E aí passou já para o senador Alessandro Vieira, na hora de interrogar o depoente, acabou confirmando que recebeu o material do cartório, que se tratava de luva, inclusive tinha referência ali a lojas, etc., que não tem nada a ver com vacina. E aí o Dominguete ficou numa situação muito delicada ali dentro da sessão. Ele precisou explicar que ele entendeu errado as mensagens que havia recebido do Cristiano. E esse próprio Cristiano, alegadamente procurador da Davat, ele desmentiu publicamente que o Luiz Miranda estivesse falando de vacina. Então, se você está recebendo no WhatsApp narrativa de que o deputado federal Luiz Miranda negociou vacina e é por isso que ele estava atacando o governo junto com seu irmão, porque eles tinham interesse em lucrar também, mas não conseguiam, sabe essas coisas? Que começa um monte de teoria conspiratória em cima de uma distorção inicial. Tudo isso é propaganda bolsonarista e possivelmente mesmo depois dos esclarecimentos, a turma do microfone é capaz de insistir nessa narrativa, porque a confusão interessa ao bolsonarismo. Então, repito, isso já foi refutado e o depoente ficou constrangido e quase foi preso, mas o presidente da comissão, Omar Aziz, negou o pedido de prisão, porque vários senadores pediram, mostrando que ele estava mentindo. É concebível, porque aqui eu analiso com todas as nuances, que ele tenha interpretado mal aquelas mensagens. É uma hipótese? Olha, é uma hipótese, mas a outra hipótese que estava sendo ventilada na CPI é que ele é uma testemunha plantada pelo próprio governo. Dá para cravar isso com os elementos que existem hoje? Não. Aqui vocês não veem esse tipo de salto
para algo, vou fazer uma afirmação categórica, quando não há elementos suficientes para confirmar essa tese. É claro que houve uma grande estranheza, o sujeito que está lá numa CPI para relatar um pedido de propina por um cara que era do Ministério da Saúde, de repente ele faz uma declaração de uma maneira distorcida, que desqualifica aquele que trouxe à tona o escândalo junto com seu irmão, é claro que causou uma estranheza. Mas tudo precisa ser devidamente apurado. Então, o que ele alegou? Que o Cristiano, lá da empresa, tinha passado para ele mensagens, quando eles estavam falando de vacina e tal, e aí, em seguida, encaminhou um áudio antigo do deputado Luiz Miranda, e aí ele, Dominguete, depoente da CPI da Covid hoje, disse que foi um entendimento individual dele, por causa das mensagens anteriores do Cristiano, ele achou que aquela também tinha a ver com vacina. E, na verdade, não tem a ver com vacina. Então, o que houve é que as redes bolsonaristas, a serviço do governo, começaram a disparar essa narrativa para fingir que foi desmascarado todo esse escarcéu que a imprensa fez, e os inimigos do governo, e a esquerda globalista, comunista, aquilo tudo que eles fazem, dividindo o bem e o mal, etc., sem o menor compromisso com os fatos. Então a gente precisa lidar com os fatos que são incontroversos. E o senador Alessandro Vieira, no começo da sua inquirição, foi apontando quais são os fatos incontroversos. Dominguete esteve no jantar com o então secretário do Ministério da Saúde. Isso já está confirmado. Pode haver acariação entre eles para ver o que resultou daquele jantar. E isso já tem em si vários elementos de uma avacalhação. Porque, como bem apontou o senador, esse governo ele ignorou uma multinacional como a Pfizer, com a vacina que tem sido considerada a melhor de todas por muita gente, uma eficácia superior a 90% e tal, a imunização em massa com ela diminui o número de casos, etc. Fez propostas formais para o governo ao longo de 2020, o governo ignorou. E aí foi negociar num restaurante, quer dizer, fora do espaço institucional, com um representante da Davat que representa a AstraZeneca. Sendo que esse representante, e aí sim, eu vou falar sobre o depoente. O depoente, que não se apresenta em reuniões quando diz estar representando a Davat como policial militar, é um policial militar que, para complementação de renda, a expressão que ele usou na CPI hoje, faz esse serviço de representante do representante, né? Aquele que está lá para negociar, para ver se alguém tem interesse, e aí avisa a empresa que conseguiu esse interesse. Aí teve que explicar como é que ele chegou até essas pessoas do Ministério da Saúde, ele foi chamado pelo coronel, etc. Tem todo um detalhamento dessa situação. Mas veja que o Roberto Dias, homem lá do Centrão no Ministério da Saúde, ele foi para o encontro desse sujeito que estava representando essa representante para negociar, e aí dentro dessa avacalhação, ainda saiu esse representante com o relato de que foi alvo de um pedido de propina. Isso precisa ser devidamente colocado. Então, é isso. São duas questões hoje na sessão da CPI. É o relato sobre pedido de propina, mas que não tem gravação, só que ele falou, olha, saí do hotel, atravessei a rua, você pode olhar todas as câmeras de segurança, isso já está sendo pedido. Só para confirmar que houve. Mesmo assim, já houve a confirmação do Roberto Dias de que estava no jantar, ele apenas nega que fez qualquer pedido de propina, claro, né? É natural que ele negue. O pedido de propina, repito, foi de $1 a mais por dose, então ele estava oferecendo um preço, que diz ele foi legitimado pelos seus superiores, de $3 3,5 dólares, né? Aí ficaria $4,5 para eles levarem por fora $1 por dose. Então, esses são os fatos incontroversos a respeito desse caso. E o outro é um áudio que foi usado ali pelo depoente de uma maneira absolutamente distorcida, e essa distorção já está evidenciada. Então, ela gerou muita narrativa, muita confusão, e gerou até pedidos de prisão, porque os senadores ficaram tão desconfiados que achavam que o governo tinha plantado alguém. Aí essa tese, ela também tem certos complicadores,
Por isso que eu não chego aqui para cravar uma tese dessa. Porque é muito arriscado também para o governo que um sujeito diga para a imprensa que alguém do governo recebeu, fez pedido de propina, isso atinge o governo. Só para conseguir um passaporte para a CPI, para depois tentar desqualificar uma testemunha de uma maneira tão rasteira que é refutada em poucas horas. Aí também surgiu outra narrativa nas redes sociais, que não, o presidente é o xadrez 4D do mito, né? Aquela coisa toda. Ele fez isso porque os bolsonaristas já queriam demitir o Roberto Dias, que era alvo de suspeição, mas aí o Centrão fazia pressão e aí eles fizeram vir à tona que o Roberto Dias não prestava, que pedia propina para então poder demitir, e aí conseguiram demitir e tal. Você imagina isso? Isso causa, obviamente, um ruído com o Centrão que apoia o governo no Congresso. Em primeiro lugar, o presidente teria que ser muito frouxo para não tirar o Roberto Dias sem precisar de uma armação desse tamanho que ainda desgasta a imagem dele. Em segundo lugar, essa armação toda poderia gerar um desgaste tremendo com o próprio Centrão e o Centrão tocar lá o impeachment, que o Arthur Lira não quer tocar. Tem duas bandas ali no Centrão, Arthur Lira e Ricardo Barros não são exatamente melhores amigos, mas poderia gerar uma perda de apoio dentro do Congresso Nacional. Então, cada uma dessas conclusões apressadas, elas têm problemas. Por isso que é bom ouvir o senador Alessandro Vieira e a Simone que confrontaram moralmente, inclusive, o depoente sobre a irresponsabilidade da maneira como ele colocou que o Luiz Miranda estava negociando vacina, que é mentira, e fizeram as devidas perguntas. A gente tem, inclusive, vídeos para mostrar, não sei se dá tempo, porque o caso é muito complexo e eu acabei me estendendo, mas, Débora, fica à vontade aí. A gente coloca agora, depois a gente conserta aqui o nosso relógio, né, já para continuar no andamento. Como você falava, né, Felipe, nossa produção separou aqui, inclusive você falava no início do comentário, o ponto alto da CPI até agora, esses questionamentos. A gente tem os dois vídeos, primeiro do senador Alessandro Vieira fazendo os questionamentos, vamos ver. Em 1992, essa casa, o Congresso Nacional, presenciou uma CPI. E um dos fatos mais marcantes daquela CPI foi um negócio que ficou conhecido como Operação Uruguai. A Operação Uruguai foi justamente o comparecimento de um cidadão à CPI para tentar, de forma fantasiosa, tirar o foco daquela investigação daquilo que era apurado na época. Infelizmente, voluntariamente ou não, o senhor se presta exatamente ao mesmo papel. O senhor fez uma denúncia gravíssima, que não foi negada pelo governo, de que se exigiu pagamento de propina para a compra de vacinas. Eu não vou entrar no mérito se tem estelionato atrás disso, se tem picaretagem atrás disso, isso vai ser muito fácil demonstrar. Mas, ao mesmo tempo em que o senhor faz essa denúncia, nesse intervalo de tempo entre a denúncia que o senhor faz ao jornal Folha de São Paulo e o seu comparecimento nessa CPI, o senhor acrescenta, muito rapidamente, e isso é instantaneamente viralizado pelas redes automatizadas que atuam para esse grupo político, uma tese de que nós teríamos, na verdade, uma briga de gangues entre fornecedores de insumos e vacinas. Não corresponde, neste caso ao menos, à verdade. Só, senhor presidente, eu não afasto a hipótese da guerra de gangues. Nós vamos ter que entrar no detalhe das quebras e das análises para compreender exatamente o que acontecia no Ministério da Saúde. Porque no momento mais grave do país, as pessoas que ali estavam negociando dinheiro em insumos que custaram a vida dos brasileiros. Isso é uma gravidade absurda. Nós temos um presidente da República que não tem a capacidade de desmentir a denúncia. Esse é o nível que o Brasil chegou. E o senhor se prestou a um desserviço para a nação. Eu lamento. E, senhor presidente, ao final desse procedimento todo, eu peço que a presidência avalie a hipótese de prisão em flagrante pelo falso testemunho. Está aí o Alessandro Vieira colocando a bola no chão, como tem de ser feito, e eu acho que fica muito claro aí, por tudo que eu esmiucei e pelo vídeo que a gente mostrou dele, qual é a situação. Ele foi um dos que cogitou a hipótese de prisão do depoente, pela inconsequência com que ele colocou ali aquele áudio do deputado federal Luiz Miranda. E repare que o Alessandro Vieira citou o tempo entre a entrevista para a Folha, em que ele falou do pedido de propina do Roberto Dias, para essa sessão, e nesse tempo ele acrescentou esse relato que já
foi, embora usado para propaganda governista, já foi refutado. Então, ficou uma dúvida no ar se alguém do bolsonarismo e tal, se ele teve conversa, se ele teve contato, e como foi resgatado de rede social dele, postagem, não só uma, aliás, várias postagens foram resgatadas em defesa do presidente, aí a suspeição ficou maior ainda. Tinha postagem dele chamando meu presidente, tinha postagem em que ele, inclusive, endossa ali um ataque do presidente a essa mesma repórter da Folha, lá no passado, num caso bastante complexo também, que eu até comentei na ocasião. Então está tudo aí devidamente esclarecido sobre o que é incontroverso, e mesmo assim, em alguns casos, ainda precisa maior apuração, e aquilo que é simplesmente narrativa a ser jogada no lixo. A CPI precisa ter foco, e felizmente 2 senadores, pelo menos, eles dão foco à CPI. Só reiterando, o Omar Aziz, presidente da comissão, negou os pedidos de prisão, ficou com pena da família, do depoente e tal, e vamos ver quais serão os próximos passos. Esse dia que está pegando fogo em Brasília, com muita turbulência, fumaça, confusão, que eu tentei aqui dissipar, fazendo análise com a devida extração dos fatos, porque vai ter muito marqueteiro por aí para ficar espalhando aquilo que foi distorcido, para ficar espalhando aquilo que já foi devidamente refutado. Então, é melhor até a gente mostrar o trecho da Simone Tebet que falou logo após o senador Alessandro Vieira. Tem aí, Débora? Bora lá. Sabe qual é a sensação que fica para uma leiga como eu, que não tem esse feeling, essa expertise do Fabiano e do Alessandro enquanto delegados? Apenas o feeling de quem faz política já há algum tempo, que nós estamos aqui diante de um bode na sala. E eu digo isso porque a pergunta que fica é se esse bode veio espontaneamente ou foi plantado. E quando eu falo bode na sala, não estou me referindo a Vossa Senhoria. Estou me referindo a um áudio fraudulento sacado do bolso do colete por Vossa Senhoria, que está comprovado pelas atas, que ele está editado e que não condiz com a verdade, nem com os fatos, nem do que nós estamos querendo apurar aqui. Então fica realmente um grande ponto de interrogação, e eu só vou me limitar em relação a esse ponto de interrogação de fazer algumas observações e economizar tempo dos colegas. Esse bode na sala, ele veio espontaneamente ou ele foi plantado? E Vossa Senhoria está aqui de boa fé ou de má fé no processo relacionado a esse áudio? Ele foi entregue de boa fé pelo senhor Cristiano? Ele foi entregue de má fé? Ele foi colocado na sua mão para que ele, Cristiano, pudesse se livrar de qualquer tipo de denúncia criminosa que virá sobre ele? E Vossa Senhoria está aqui como bode expiatório também junto com esse áudio. Muito bem, está aí a senadora Simone Tebet dando aquela confrontada por causa da maneira como ele falou a respeito do conteúdo daquele áudio, dizendo que era uma negociação de vacina quando não era. E um áudio que, como disse a senadora, veio editado, possivelmente para causar uma falsa impressão, mas aí já é uma suspeita que poderá ser apurada pela CPI. Ele alegou que foi um entendimento individual, como se ele tivesse se enganado, né? É uma hipótese, e tudo isso vai gerar um avanço na investigação, mas o fato é que essa narrativa caiu por terra, é mais uma narrativa que o governo gostou de espalhar durante algumas horas, talvez continue espalhando, porque tem tiozão e tiazona de WhatsApp que acredita no governo como fonte, a verdadeira fonte jornalística oficial e tal, mas é tudo mentira, e o foco precisa ser a investigação sobre o pedido de propina em relação a esse caso. Só que mais do que isso, você tem o escândalo da Covaxin independentemente desse relato. E você ainda tem o outro relato de outro depoente, que é o próprio Luiz Miranda, a respeito da oferta de propina em troca do silêncio, em troca de que ele não atrapalhasse os negócios. Essa oferta que foi feita, de acordo com o relato dele, pelo lobista Silvio Assis, ligado ao deputado federal Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro no Congresso. Então, tudo isso precisa ser devidamente apurado. Que bom que nós temos 2 senadores capazes de botar a bola no chão e confrontar moralmente
o depoente, porque a gente está vivendo num país de uma deterioração moral incrível, né? Como as pessoas parecem não ter consciência moral. Esse mesmo depoente é policial militar, que estava fazendo um serviço extra que é proibido pelas regras internas, então ele já está sendo alvo de um inquérito. Aliás, houve um momento curioso em que o senador governista, o Luiz Carlos Reins, aquele que parece o tiozão do WhatsApp da CPI, que fica trazendo ali um monte de narrativa que é rapidamente desmentida, ele perguntou por que o depoente não prendeu o Roberto Dias naquela ocasião. Ele falou, olha, era uma situação muito complexa, porque eu tinha um superior hierárquico na mesma mesa de jantar, porque tinha um coronel que tinha acabado de ser exonerado, inclusive, do Ministério da Saúde. Os governistas fizeram questão de mostrar isso, como se isso revelasse alguma coisa, porque tinha outro lá que era o secretário do Ministério da Saúde no mesmo jantar, mas ele se viu ali. Você veja, o sujeito é policial militar, está infringindo a regra da polícia militar, se apresentando como representante da Davat, que está oferecendo vacinas da AstraZeneca. Vem o sujeito, faz um pedido de propina na frente de um coronel, né? Ele quis dizer que se alguém tivesse que prender seria o coronel e que era muita coisa para ele processar, ele até usou essa palavra, naquele momento. Então, é uma relação absolutamente de avacalhação das relações institucionais brasileiras. E dentro dessa avacalhação, aparentemente, ainda houve uma outra.